Bom dia, gente. Bom dia. Falei, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Só aguardando aqui, então o pessoal vai entrando, aceitando aqui a galera, calma aí. Aqui. Criane. Bom, ó, galera, eu vou esperar um pouquinho, né, mais uns 5 minutinhos, tá, enquanto o pessoal vai entrando. Primeiramente, um bom dia para vocês, espero que todos estejam bem, legais, tranquilos de boa. Lembrando, galera, que a nossa aula de hoje é uma aula de... Calma aí, espera só um pouquinho. Que a nossa aula de hoje é uma aula de atualidades, tá? Calma aí. E nessa aula de hoje, galera, basicamente o que a gente vai discutir é a questão... Calma aí. É a questão do Brasil, tá? Como que o Brasil tá, como quem é o Brasil no século XXI. Como a gente chegou na situação que nós nos encontramos hoje, tá? Essa é a ideia. Bom, acho que já tá... Dá para eu começar já? Bom, galera, é o seguinte, ó. Então, vamos lá. Primeiramente, bom dia para vocês. Espero que vocês estejam bem legais, tudo de boa. De novo, né? Como principais acontecimentos, assim, das atualidades, a gente tem muita coisa para falar, porque o mundo tá meio paradão nas questões geopolíticas, muito relacionado às questões do coronavírus. Então, não tiveram grandes acontecimentos muito diferentes, assim, tá? A gente vai discutir hoje, galera, uma coisa bem importante, que é o Brasil, tá? Como que o Brasil chegou? Quem é o Brasil? Tanto nas questões econômicas, sociais, políticas, e principalmente, mais nesse finalzinho da aula, localizado nas questões geopolíticas. Ano passado mesmo, galera, que é uma questãozinha, para quem se lembra, né, que fez a FUVEST ano passado, caiu uma questão que era justamente sobre isso. A posição do Brasil no cenário geopolítico. Então, como que o Brasil se portava frente aos Estados Unidos, frente à questão na Síria, frente às intervenções na ONU e tal. E é isso que eu quero discutir com vocês na aula de hoje, tá? Alguns dos pontos, eu sei que o Júlio, que é professor de Geografia do Brasil, óbvio, né? Ele já tratou com vocês. Então, eu vou ser, e obviamente, muito mais profundidade do que eu vou fazer nessa aula aqui. Então, eu vou só relembrar com vocês alguns pontos para que vocês entendam quem é o Brasilzão para a gente conseguir seguir na nossa aulinha de hoje, certo? Antes da gente começar, alguém tem algum comentário, galera, que quer fazer sobre alguma atualidade que aconteceu? Professor, Oi, diga aí. de ontem, naquela reunião que aconteceu na frente do Exército em Brasília, com o Bolsonaro, eu não entendi muito bem toda aquela zona. Será que você podia comentar um pouquinho? Posso comentar, claro. Então, basicamente, ontem nós tivemos várias manifestações, né? Até aqui em São Paulo teve, não sei, para quem mora numa região mais central, talvez tenha visto carreatas, a galera pedindo, né, pelo fim do isolamento e tal. E uma dessas manifestações, ela aconteceu justamente em frente ao Palácio do Planalto. E o Bolsonaro, né, como é de conhecimento de todos, ele gosta bastante dessas manifestações, assim. Então ele foi lá e começou a discursar frente àqueles manifestantes. Só que vários daqueles manifestantes, dessa vez, não era assim, nossa, quantas pessoas tinham? Tinha o quê? No máximo umas 80 pessoas, né? Tá? Aqueles caras, eles foram lá e estavam pedindo... Alguém tá com o microfone aberto aí, ó. E começaram a pedir intervenção militar, né? AI-5, tudo tal. E o Bolsonaro foi lá e continuou discursando para esses caras. Inclusive, apontando para o Congresso
Ele falando, nós não seremos subordinados, quem manda é o povo brasileiro, não é nenhum tipo de inimigo. Da cristaleira tem aquele, tem um pacotinho. Cara, acho que tá com o microfone aberto aí, deixa eu ver quem que é. Eu não consigo ver daqui. É a Luísa, prof. Ah, tá. E isso, claro, né, gerou bastante instabilidade. Aliás, vários dos poderes já se manifestaram, o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, o Marco Aurélio Mello, que é um dos ministros da STF, mostrando preocupado com a defesa da democracia no Brasil, visto que nós temos um presidente que coaduna, que apoia, porque, imagina, tem um monte de gente protestando a favor do AI-5, de intervenção militar. Você vai lá e discursa para aqueles caras, no mínimo, você está tolerando as coisas que ele está falando. Eu acho que é muito mais do que isso. Mas, no mínimo, você está tolerando o discurso que o cara está tendo, tá? Então, basicamente, foi isso. Professor, você acha que vai vir algum tipo de intervenção, não sei o que lá? Eu acho que a nossa... Talvez seja uma esperança meio besta, tá? Mas eu acho que a nossa democracia já está bastante sólida para não suportar esse tipo de coisa. Eu acho que tem uma minoria, sim, que defende isso, mas é uma minoria bastante barulhenta, por isso que sai bastante nas mídias, tá, essas coisas. Mas acho que a população brasileira, de maneira geral, não vai aceitar esse tipo de coisa, não. Professor, Diga aí. você viu que até os generais de alto escalão do Exército repudiaram as falas do Bolsonaro, né? Ou seja, ele se queimou também do lado que ele tanto... defende, né? Exatamente. Não, sim. Sim, verdade, porque mesmo os generais sabem a importância, grande parte deles, pelo menos, né? A importância da democracia, né? Assim, nossa, os generais estão ansiosos para voltar ao poder. Penso de novo, tem uma pequenininha ali, uma partezinha pequena que até defende esse tipo de atitude. Mas, de maneira geral, não mesmo. Tá? Bom, gente, vamos lá. Alguém tem mais alguma Professor, coisa aí? Diga aí. e sobre o Bolsonaro meio que ter tirado o Mandetta e colocado aquele outro cara? Então, depende, assim, obviamente, questões políticas estavam muito mal resolvidas ali, né? Isso desde o começo. A gente tem que entender que o Mandetta, a gente tem várias alas no governo, né? Tem a ala militar, tem a ala liberal, que é do Paulo Guedes e tal, e tem a ala meio ideológica, dos seguidores do Olavo de Carvalho, que, sei lá, o Ernesto Araújo, o Entraub, a Damares, essa galera que, enfim, faltam palavras para descrever. Mas a ideia é que o Mandetta nunca fez parte desse grupo. O Mandetta, ele era um cara que pertencia ao MDB, né, o mesmo partido do Rodrigo Maia, tudo tal, e o Bolsonaro era uma tentativa, porque o Bolsonaro nunca teve a maioria no Congresso, essa é a grande verdade. Na tentativa de se aproximar do Congresso para poder governar tal, ele aceitou o Mandetta, que tinha sido deputado federal pelo MDB, mas que não tinha muita coesão política com o Bolsonaro, era um cara mais de centro mesmo. Aceitou ele, até porque ele tinha alguns discursos, por exemplo, contra mais médicos, com a vinda de cubanos, a favor, por exemplo, do ajuste fiscal do SUS. Então, ele tinha alguns discursos mais próximos do Bolsonaro, mas ele nunca foi um bolsonarista. Ele sempre foi um cara de centro. Quando começou essa pandemia, né, essa coisa do coronavírus, que ele começou a adotar medidas mais próximas do que uma pessoa mais razoável, uma pessoa mais de centro considera, ele começou a ser criticado pelo Bolsonaro. E aí o Bolsonaro falou, o quê? Eu fui lá e coloquei o cara só para tentar uma aproximação com o Rodrigo Maia, com o Davi Alcolumbre, que são chefes do Poder Legislativo. E nem isso está dando certo. E eu tenho um cara aqui que fica desautorizando em público, aí ele foi lá e demitiu. A grande questão, né? Será que o Nelson, esse novo ministro da Saúde, porque assim, vocês viram que até resgataram um vídeo, né? Que ele deu uma declaração falando que numa possibilidade de falta de recursos, o médico sempre vai pensar, vai querer privilegiar o cara que tem mais chance, tipo um adolescente, do que, por exemplo, um idoso. De verdade, acho que isso, assim, a Isa, né, tem até mais propriedade para falar do que eu, porque ela tá nesse meio médico, né, tal, tem muito mais propriedade para falar do que eu. Mas eu penso que é bem estranho você dar esse tipo de declaração, sendo que ele era chefe, por exemplo, de um instituto de oncologia, né? Então, dar essa declaração parece muito mais uma justificativa para uma possibilidade de ter que cortar recursos de um idoso que está indo, enfim, a morrer tal, do que propriamente uma política pública. Porque, claro, de novo, eu não sou médico, não entendo tanto de ética médica assim, mas penso eu que uma situação que nem a Itália passou, ou a Espanha passou, por exemplo, que está numa situação que tem um idoso de 90 anos e uma pessoa de 20 anos, por exemplo. Penso eu que a ética médica diz que, no extremo de faltar recursos, você tem que privilegiar aquele que tem mais chance de sobrevida. Oi, você pode falar? Acho que você é até melhor do que eu para falar sobre isso.
Então, na verdade, o que se espera é que não chegue a esse momento, né? E é lógico que se você tiver que passar pela decisão de Sofia, você tenha que oferecer recursos, independente se é jovem ou velho, mas para aquele que realmente tenha mais vida, né? Esteja num quadro um pouquinho melhor. Mas eu acho que essa questão do ministro, a gente precisa olhar de outro lado. Ele nunca trabalhou no SUS. E eu trabalhei a minha vida toda no SUS. E nunca vi uma situação assim, do médico ter que escolher. A gente adota medidas para que não chegue a isso. Né? Então, tem solicitações de vaga de UTI em outros lugares, e assim vai, se transfere paciente para cidades longínquas, às vezes, para garantir realmente o atendimento. Só que nós estamos numa situação que não vai ter para onde transferir. Né? E a ideia da quarentena é isso, é você manter os hospitais com espaço para que acolhe as outras pessoas, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, na capital nós já temos hospitais, o Santa Marcelina é um, que não atende mais ninguém. Emílio Ribas, outro, que não atende mais ninguém, toda capacidade lotada. Ontem eu escutei o secretário municipal que falou que dos hospitais municipais, que são 19, nós temos 65% ocupados. Dos municipais, aí tem os estaduais. E que há um número, mais de 1.000 pessoas que já faleceram e que não ainda entrou nos dados estatísticos, porque o teste não foi feito ainda. Colheram a amostra, mas não foi feito. Então, o nosso número é muito maior do que a gente pensa. Aí você pega uma pessoa que ela não tem noção dessa realidade, ela trabalha com um mercado que é financeiro, é lucrar. Você paga convênio de saúde, não é para você ter uma assistência. Convênio de saúde é para lucrar. Então, ele vai trabalhar a estrutura nesse mesmo pensamento. Né? Eu não aumento minha oferta de serviço, por quê? Porque não, porque aí eu faço escolhas absurdas e tenho lucro. São isso. E assim, o discurso dele é um discurso irreal. Vamos testar a população toda. Com que teste? Nem que se a gente tivesse dinheiro para comprar, não tem para vender. Essa é a questão. Pessoal, ontem alguém falou, acho que da Fiocruz, que eles estavam sem reagente para fazer os testes. Colhe o material, mas não dá para fazer. Então, entende como é uma visão muito fora dessa realidade? E que o Mandetta tinha no início também. Quem desceu o Mandetta desse foi o IPE. Então, eu acho que assim, o Mandetta, eu não gosto dele, tenho minhas divergências políticas com ele, mas eu acho que ele deu espaço para as pessoas que sabiam o que fazer e começou a aprender o que fazer. Agora, esse daí, não sei, ele é meio Frankenstein, literalmente. Né? Parece que ele tá falando que parece o tropeço da família Adams um pouco, né? Não, então, realmente, eu acho que assim, que nem a Isa falou, o discurso em si, se você... A Isa até reforçou isso, né? Se você tiver que fazer... Não é para chegar nessa situação, mas tiver que fazer uma escolha entre alguém que tem maior chance de sobrevida ou não, você vai escolher. Mas a questão é, por que dar esse tipo de discurso, sendo que naquele momento ele era até chefe de um setor de oncologia, né? Para quê, entendeu? Por mais que você... É que nem eu chegar lá, por exemplo, eu chego num lugar que as crianças com câncer falam assim, olha, crianças com câncer morrem. Tá errado? Não, crianças com câncer realmente morrem. Mas sabe que a palavra, o porquê que eu tô falando, o lugar que eu tô falando tem muito poder, o contexto, né, ele tem muito mais poder, e é esse tipo de declaração, espero que ele não traga também para o Ministério da Saúde. Porque há sim espaço para realocação de recursos, há sim espaço. Então, para mim, me parece um discurso muito mais conformista, assim, não tem dinheiro, se já vai fazer escolha, a gente vai fazer escolha. Não, existe uma escolha para não deixar chegar nessa situação. Tá bom? Enfim, é isso que eu penso. Galera, vamos lá. Pode falar, diga aí. Posso perguntar só uma coisinha rapidão?
Claro. Aquele negócio que rolou do Maia com o fundão eleitoral, ele abusou do poder dele? O que aconteceu? Foi golpe? Que o pessoal tá falando muito. Abusou sim, abusou, tá? Como assim? Quando a gente tem, por exemplo, uma questão do fundão eleitoral, né, que seria os 3,7 bilhões que vão ser utilizados tanto para o fundo partidário quanto para o fundo eleitoral. A gente teve, nem lembro qual deputado que foi, enfim, protocolou para não ter o fundo eleitoral esse ano e ser utilizado para verbas para a questão da saúde. E você tem que colocar para votação para isso. Quando você faz uma votação, você pode fazer uma votação nominal ou uma votação que, tipo, todo mundo faz mais ou menos assim, ó, como se eu chegasse na sala de vocês, tivesse uma sala reunida e falasse assim, gente, quem quer que ligue o ar-condicionado? Aí as pessoas levantam a mão. Aí eu falo assim, eu acho que mais gente levantou a mão que sim. E vou lá e ligo o ar-condicionado. Tá? Ou seja, não é uma votação onde cada um fala o seu voto. É uma votação que eu, presidente, né, no caso o Rodrigo Maia, vejo como que eu acho que os deputados votaram. O que ele fez foi uma votação dessa maneira. E aí, quando os deputados pediram, falou, não, Rodrigo Maia, mais gente votou para o fundão e para a saúde. E pediram uma votação nominal. Aí falou, não, discordo. Foi votação, está aprovado. Ou seja, vai continuar para o fundão eleitoral. Então, eu em nenhum momento, eu defendo, imagina, o Rodrigo Maia, galera. Pelo amor de Deus, né? Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, a gente sabe que esses caras são tensos, né? E o que ele fez, efetivamente, foi um atentado às questões democráticas. Ele não podia ter fazer isso. Porque se um chefe de partido, no Congresso, ele pede votação nominal, teoricamente, você tem sim que aprovar essa votação nominal. E ele simplesmente ignorou e falou, não, está aprovado e pronto. Porque é uma coisa que interessa para ele, né? O DEM é um baita partido. E a gente sabe que o fundo eleitoral e o fundo partidário, eles vão para os partidos que têm mais deputados federais. Ou seja, o partido dele vai receber muito, tá? Então, sim, acho que foi um golpezinho, assim, digamos. Valeu. Imagina. Galera, seguinte, ó. Ricardo Maia. Que é isso? A gente então vai discutir o Brasil no século XXI, tá? A gente discutiu um pouco mais as questões políticas. Eu vou mostrar para vocês quem era o Brasil nos anos 2000, quem era o Brasil nos anos 2010 e quem é o Brasil agora no início do governo Bolsonaro, nas questões geopolíticas. Só queria apresentar alguns dados para vocês que eu acredito que vocês já viram na aula do Júlio, tá? O Brasil tem a DH de 0,699. Isso é IDH alto? Sim. Nossa, professor, o IDH é alto, por incrível que pareça, né? É que se a gente comparar com as taxas, as médias, IDH baixo, médio e alto, o Brasil não é um IDH muito alto, mas é um IDH alto. Nós estamos, galera, em 73, 73º, tá? A gente perde para alguns países como Uruguai, Chile, Argentina. Por quê? Porque, como vocês bem aprenderam nas aulas do Júlio, olha lá, hein? O IDH, ele é medido a partir de 3 fatores. A questão da saúde, da educação e da renda. Por mais que o Brasil ele tenha índices de PIB per capita, né, PNB per capita, por exemplo, bem superiores às outros países da América Latina que eu citei para vocês, como a nossa desigualdade social, o nosso índice Gini, lembra do índice Gini? Aquele índice que mede a desigualdade social, ele é muito grande, grande parcela da população não tem acesso à saúde e à educação de qualidade, o que faz com que o nosso IDH vá lá para baixo, tá? Então, o IDH do Brasil é alto, mas assim, alto nos índices, porque de verdade a gente percebe que a gente está próximo da Venezuela, para vocês terem uma noção do nosso IDH, tá? Nós temos um PIB de 1,8 trilhão. Trilhão aqui, ó, eu coloquei em dólares, tá? Isso faz com que nós tenhamos a 8ª economia mundial. Cara, isso é muito significativo, tá? Nós somos a 8ª economia mundial. O Brasil é muito grande. O Brasil é um país que tem muita capacidade de investimento. Muita. Claro, a gente sabe que nem tudo vai para o lugar correto, tá? Essas coisas. Mas nós somos um país com grande potencial, com alta arrecadação, com mercado consumidor gigantesco, tá? Somos um país bem interessante. Nós temos uma população de 210 milhões de habitantes. Isso coloca a gente em 6º. Nossa, professor, 6º não era 5º? Era, até ano passado. A gente foi superado ano passado. Vocês vão ver, ó. O país mais populoso do mundo é a China. Depois vem a Índia, que logo menos vai passar a China. Depois nós temos... Quem vem, galera, depois aí? Estados Unidos. Em quarto, vocês sempre esquecem. Quem é o 4º país mais populoso do mundo? Começa com I. Indonésia? Indonésia, perfeito. A Indonésia. E ano passado nós fomos superados
pelo sexto, por isso que nós somos o sexto agora. Nós somos superados pelo Paquistão. E o Brasil é a sexta população mundial. Professor, mas é certeza desse número aqui? Não. A gente só tem certeza, efetivamente, qual que é o tamanho da população brasileira quando tem um censo, né? O censo do IBGE e tal. Esse ano de censo, só que por conta do coronavírus, porque a gente sabe o que está acontecendo, foi adiado para 2021. Então, 2021, que efetivamente a gente vai fazer um recenseamento e tal, e aí a gente vai ter a noção de qual que é o real tamanho da população brasileira. Se as mudanças demográficas aconteceram mais rápido, o envelhecimento populacional, a queda da natalidade aconteceu mais rápido que as previsões, esse número ele pode ser até menor, tá? Esses 210 milhões. Pode estar em 205, 206, enfim. Esses 210 milhões é uma projeção do IBGE, porque efetivamente só sabe quando tem o censo a cada 10 anos, tá bom? Aliás, por isso que é importante ter censo, né? O censo que cortaram, para vocês terem uma noção, tá? Esse governo, ele cortou, galera, mais ou menos 40% das perguntas que eram feitas no censo, para tornar ele mais barato, né? Mais rápido e mais barato. O censo ele serve justamente para você traçar uma espécie de perfil da população brasileira. Você saber quantos negros tem, quantos pobres tem, quantos eletrodomésticos tem, aonde que está concentrado, onde que não está, onde tem mulheres, homens, idades. Por quê? Porque quando você consegue ter a base de quem é a sua população, fica muito mais fácil você conseguir estabelecer políticas públicas baseadas em fatos e não em achismos. Porque você se basear em achismo, por mais que, sei lá, eu sempre dou um exemplo. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua e falar assim, nossa, aqui tem muita gente, né? Tem muita gente que sai do Nordeste e vem para São Paulo, porque São Paulo é um polo econômico, tudo tal. Isso é o que o senso comum diz pra gente, não é? Nordestino vem para cá. Mentira, galera. Hoje em dia, a migração de retorno, isso já é um dado científico, a migração de retorno, ou seja, pessoas que saem de São Paulo e migram de volta para o Nordeste, é muito maior do que as pessoas que vêm do Nordeste para São Paulo. Hoje, as migrações que acontecem no Nordeste, elas são muito mais intra-regionais. Então, o cara, por exemplo, vai de um lugar mais pobre do Nordeste, do sertão nordestino, não é mais para São Paulo, que é um local que está saturado economicamente, tem muita desigualdade social, faltam oportunidades. O cara vai para a Zona da Mata, o cara vai para o litoral nordestino, vai para Recife, vai para Fortaleza, vai para Natal, vai para, enfim, para as grandes capitais que existem no litoral. Isso é dado científico. Se a gente perguntar de novo, né, para a população, vou falar que a galera ainda vem para cá. Isso é senso comum. Para isso que serve o recenseamento. Para você trabalhar com dados estatísticos, dados reais, e aí sim conseguir estabelecer uma política pública interessante. Fala aí, Nath, pode falar. O professor, o Júlio, quando ele acabou de dar a urbanização, né? E aí ele estava falando daquele plano diretor. Eu posso falar que o censo é aplicado no plano diretor ou não? O plano diretor é uma coisa mais, tipo, da cidade, assim? É isso que eu ia falar, é uma coisa um pouco mais local, né? O plano diretor, geralmente, ele é feito ou por estados ou principalmente por municípios. Talvez o que o Júlio tenha falado com vocês, porque foi um plano diretor bem reconhecido internacionalmente, tenha sido o plano diretor de 2011. Não sei, eu não vi a aula, mas provavelmente deve ter sido esse. O plano diretor de 2011, porque ele foi premiado pela ONU e tal. O plano diretor, geralmente, é uma orientação e não é uma coisa de governo, é uma coisa de Estado, digamos assim, que municípios e estados, independente de quem é o governante, tem que seguir. Porque quem define também é o corpo de vereadores, assembleias públicas e tal. O plano diretor ele foi feito na tentativa de reorganizar a cidade. Então, por exemplo, talvez o Júlio tenha comentado isso com vocês. Não vi a aula, tá? Mas provavelmente deve ter comentado isso. Que nós temos um trânsito muito grande em São Paulo. Um dos motivos é que a gente tem a periferia tendo grande parte das pessoas morando, enquanto o trabalho está concentrado no centro. Uma das coisas do plano diretor era incentivar a construção de empreendimentos na periferia, para fazer com que a galera que mora na periferia trabalhe na periferia, e a construção de moradias nas áreas centrais, para fazer com que aonde tem emprego também tenha moradia. De verdade, uma coisa que eu sempre falo, o trânsito de São Paulo, quando que ele vai se resolver? De verdade, nunca. Mas a gente tem como amenizar os problemas, vai. O plano diretor, por exemplo, construir empreendimentos no centro, transformar o zoneamento urbano, fazer, por exemplo, com que a gente tenha... O caso clássico, eu lembro, galera, porque eu estava, na época, eu até participava um pouco mais ativamente, assim, das coisas. Quando teve o lançamento do plano diretor em 2011, tem um bairro chamado de Vila Madalena, acredito que vocês conhecem, que é um bairro que tem acesso muito facilitado a várias coisas. Acesso a ônibus, a metrô, etc. Só que é um bairro onde você tem, pelo zoneamento urbano, é muito difícil você construir prédios lá, locais então, que tem a grande aglomeração de pessoas. Uma das coisas que o plano diretor fazia
era aproveitar os espaços que estão mais próximos de trens, metrôs, essas coisas, para construir moradias. Então, mudar o zoneamento urbano, poder construir prédios ali. Imagina, você acha que a população da Vila Madalena queria que construísse prédios lá e estragasse a paisagem urbana, aumentasse a concentração de pessoas? Porque toda vez que você verticaliza um local, você meio que sobrecarrega a infraestrutura de energia elétrica, de esgoto, de, sei lá, acesso à saúde, educação, tal. Então fica meio que sobrecarregado. A população da Vila Madalena reclamou demais. Eu lembro que você passava pela Vila Madalena, tinha lá cartazinho, sem plano diretor, fora plano diretor, nós não queremos aqui que tenha uma reorganização da cidade. Então perceba, Nath, que é uma coisa muito mais assim, municipal. Às vezes tem plano diretor estadual também, mas é muito mais municipal. E o de São Paulo caiu muito em vestibulares na época, porque ele foi uma grande revolução, assim, tá? Beleza, obrigada, Ricardo. Imagina. Fala aí, Letícia. Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Bom dia. Professor, nesse caso que o senhor citou da Vila Madalena, mas se houvesse esse plano diretor por lá, não valorizaria ainda mais o bairro? Então não seria algo positivo, de certa forma? Pensa assim, Letícia, por que a Vila Madalena hoje é tão valorizada? Sempre pensa na questão da oferta e da procura. A gente tem... É difícil você conseguir ter uma moradia na Vila Madalena porque você só tem casas. Então tem menos oferta de residências lá. Como tem menos residências, as residências são mais caras. Uma das coisas que atrai bastante gente é que tem equipamentos suficientes de educação, de saúde, de lazer e tal. Se a gente constrói vários prédios e tira as casas sem uma readequação da infraestrutura, esses equipamentos públicos vão ficar superlotados, o que vai desvalorizar o bairro. Então, se você verticaliza sem uma readequação do local, é óbvio que vai desvalorizar, Letícia, tá? Porque, vamos dizer assim, eu até lembro, por exemplo, em Higienópolis, teve só um parênteses aqui, eu não sei se vocês se lembram disso, acho que vocês já são muito novinhos para isso, ou não, enfim. Tava construindo a linha amarela do metrô ainda. E uma dos locais onde ia ter a construção da linha amarela era justamente passando por Higienópolis, lá no Mackenzie. E era na época do Orkut ainda. E aí tinha a comunidade do Orkut, que era a comunidade de Higienópolis. E eles falaram assim, nossa, vai construir um metrô aqui? Imagina, a gente não quer que gente diferenciada frequente o nosso bairro. E isso popularizou, meio que viralizou nas redes, assim, né? Falaram assim, nossa, os caras não querem que gente diferenciada vá participar da realidade de Higienópolis. E aí, eu lembro que teve até uma galera que fez o churrascão da gente diferenciada. Eles foram, tipo, numa esquina do bairro de Higienópolis, um monte de gente, né? Um monte de gente, assim, mais pobre e tal. Eles se aglomeraram no meio da rua, tocaram um pagodinho lá e fizeram um churrascão da gente diferenciada. Meio que pra zombar com a cara das pessoas mesmo. Mas então, Letícia, só respondendo a sua pergunta, acho que vai na direção justamente o contrário. Se você constrói muitos prédios, você sobrecarrega a infraestrutura e você aumenta a oferta de imóveis, que tende a desvalorizar o bairro. Entendi. Só mais uma coisa. O que é isso que você está falando de verticalizar? Verticalizar é construir prédios. Quando a gente fala de questão de urbanização, tem dois tipos de soluções para moradia. Verticalizar, então você constrói prédios para aproveitar um pouco mais as áreas valorizadas, ou você horizontaliza. Horizontaliza é quando você expande em direção à periferia. E quando eu falo dessa horizontalização, não necessariamente no sentido, tipo, vamos ocupar mananciais, áreas de encostas. Por exemplo, deve ter muitos casos aqui que os pais de vocês, ou vocês mesmos, trabalham numa região central, mas moram, por exemplo, ou em Cotia, até você, Letícia, né? Você não mora em São Paulo, Sim, não é? eu moro em Santana de Parnaíba. Santana do Parnaíba. Galera, por quê? Nada contra a Letícia, claro. Mas provavelmente, a casa que a Letícia mora, se ela usasse a mesma verba que ela gastou para comprar casa em Santana de Parnaíba, para comprar uma casa, por exemplo, no centro de São Paulo, é muito possível que ela não tivesse uma casa do tamanho que ela tem, ou até mesmo nem conseguiria comprar o imóvel. Justo. Entendi. Obrigada. Tá, imagina. Então, a gente tem a população de 17 milhões de habitantes e tal, e a economia, galera. A gente tem uma exportação muito grande. Nós somos um país que depende muito da exportação de coisas. E eu coloco para vocês, exportação. Manufaturados, carros e aviões é o grande destaque da nossa economia, e de produtos primários, ferro, soja e petróleo, tá? Professor, e a laranja? Exportamos laranja também. Professor, e a, sei lá, cana-de-açúcar? Exportamos cana também. Eu estou colocando para vocês os 3 produtos que mais geram valor para o Brasil. Ferro, soja e petróleo. Petróleo, professor? Sim. Não sei se o Júlio já deu essa aula para vocês, mas quando a gente fala de petróleo, existem alguns tipos de petróleo.
O petróleo que a gente utiliza aqui nas nossas refinarias é um petróleo leve para as refinarias. Só que o petróleo que a gente explora na bacia de Campos, tal, é um petróleo pesado. Então, o que a gente faz? A gente exporta muito petróleo pesado, que é o petróleo que a gente tem, e importa petróleo leve, que é o que as nossas refinarias aceitam. Tá? Então, por isso que a gente é um grande exportador de petróleo. Porque a gente não usa o petróleo que a gente explora. O petróleo que a gente explora, a gente exporta para importar petróleo que dá para usar nas nossas refinarias. Certo? Então tá. Cara, isso aqui é o Brasilzão da maneira como a gente conhece hoje, tá? Posso apagar? Alguém tem alguma dúvida? Então tá. Pensando um pouquinho, então, ó, nas questões geopolíticas, galera, envolvidas, eu estou falando para vocês dos anos 2000, do século XXI, aliás, que vai começar, então, nos anos 2000, tá? Nos anos 2000, nós temos, primeiramente, o final do governo FHC. O governo Fernando Henrique Cardoso. Acho que vocês se lembram da nossa aula passada de atualidades, que eu discuti com vocês o consenso de Washington, lembra disso? Que foi aquela cartilha que a FMI e o Banco Mundial dos Estados Unidos fizeram com medidas chamadas de neoliberais. Corte de gastos públicos, aumento da arrecadação de impostos, privatizações. Esse era o contexto do Brasil na década de 90. Isso foi o governo do Fernando Henrique Cardoso. É um governo, galera, que a gente classificou como se fosse um governo mais neoliberal. Então, você adota medidas de ajuste fiscal, medidas de austeridade. Professor, foram importantes essas medidas? De novo, né? A gente nunca pode ser tão maniqueísta assim. Tudo tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Pontos positivos: modernizou a nossa economia, atraímos investimentos estrangeiros, foi importante para a classe média, média alta, teve acesso a produtos importados que não tinham na década de 80, por exemplo, quando a nossa economia era mais fechada. Mas, em compensação, gerou uma competitividade muito grande, gerando falência de uma série de indústrias nacionais. Tá? A nossa indústria não tinha como competir com o mercado sem protecionismo, com produtos que vinham dos Estados Unidos e tal. O Brasil, para conseguir dar conta de pagar suas contas, pedir dinheiro emprestado para a FMI 3 vezes. 3 vezes nós pedimos dinheiro emprestado para a FMI. E toda vez que a gente pede dinheiro emprestado para a FMI, isso gera para a gente perder a nossa soberania, a gente abre mão das nossas políticas nacionais. Ou seja, o governo FHC, ele foi, assim, galera, muito ruim para as questões sociais, principalmente o seu segundo mandato. E aí, foi uma coisa geral na América. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? A América, de maneira geral, saiu de governos de direita e entrou em governos de esquerda. Governos que criticavam o chamado neoliberalismo. Governos que criticavam essas medidas de austeridade. A gente vai ter 2 tipos aí. Os governos bolivarianos, que realmente era mais de União das Américas, contra o imperialismo norte-americano, intervenções estrangeiras, a favor da nacionalização dos recursos. E aí eu coloco para vocês 3 líderes. Hugo Chávez, que a gente discutiu a aula passada, o Evo Morales na Bolívia e o Rafael Correa do Equador. E tiveram governos mais sociais-democratas, que criticavam o neoliberalismo, mas quando assumiram o poder, nem tanto. Tá? E nesse caso eu coloco para vocês o Néstor Kirchner, na Argentina, no Uruguai o Mujica, no Brasil o Lula. O Lula, galera, ele veio em 2002 eleito. Eleição do Lula. Como que esse cara ele se elegeu? Criticando o neoliberalismo. A gente não pode esquecer que o Lula ele já tinha tentado ser presidente em 89, em 93, em 97, em 2001, finalmente, né, tentou e conseguiu se eleger. Em todos ele foi derrotado por quê? Vamos pensar em 89. 89 foi quando o Collor foi eleito, né, tudo tal. O que acontecia no mundo? A gente tinha a queda da União Soviética. Aí vem um carinha que veio dos metalúrgicos, baixinho, com a língua presa, tem uma linguagem popular, barbudo, parece um pouco comunista, vem falar para mim que eu tenho que ser partido de esquerda. A União Soviética acabou de perder a Guerra Fria, está destruída pela perestroika, pela glasnost, tudo tal, e eu tenho que ser agora comunista? Jamais. E aí primeiro foi o Collor, depois o FHC,
E depois, galera, quando esse medo, né, do comunismo já tinha passado um pouquinho, o Lula ele foi eleito. Mas presta bastante atenção, ele foi eleito muito mais assim pelo que ele representava do que propriamente pelos discursos que ele fazia na sua campanha eleitoral. Tanto que a primeira coisa que ele faz, quando ele é eleito, é mandar uma carta aos empresários. Nessa carta aos empresários, dizia: o Brasil não será socialista. Tá? Por quê? Porque existe esse medo mesmo, claro, né? Imagina a figura que o Lula tem. Hoje em dia está até um pouquinho mais chiquezinho e tal, mas se você observar na década de 80, era um líder sindical ali. Imagina um líder sindical sendo eleito como presidente de um país com uma das maiores economias do mundo, com uma das maiores populações do mundo, uma potência regional. Então, para acalmar o mercado, para continuar recebendo investimentos, ele falou: gente, ó, eu não sou bolivariano. Eu sou, sim, eu gosto aqui da América Latina, desses países de esquerda, tal, vou fazer parcerias com eles, tal, mas em nenhum momento eu quero me fechar para investimentos norte-americanos, quero me fechar para investimentos europeus. Então, muita gente na época acusava o Brasil de ser bolivariano. Mentira, você pode acusar o Brasil de ser, né? Enfim, constatar que é de esquerda, uma social-democracia. Beleza, até dá para entender. Mas agora, falar que é bolivariano, o Brasil nunca foi. Tá? O Brasil sempre gostou dessa atração dos investimentos estrangeiros. Sempre. Beleza, professor. Quais foram as medidas que ele tomou? Basicamente, eu diria para vocês, galera, que o Lula, ele teve competência, muitas vezes, tá? É corrupto, tá? Não estou falando nada disso, tá? Mas ele teve, assim, competência e muita sorte. Sorte em que sentido? A gente nunca pode esquecer que os anos 2000, que nem eu falei para vocês, foram anos de explosão do preço das commodities. Como assim, professor? Vocês lembram por que aconteceu essa explosão? Dá uma dica. China. A China, com o Deng Xiaoping, abertura econômica, crescia muito nesse período e começou a comprar muito ferro, soja, etc. Com a China comprando cada vez mais, as commodities, que é justamente o que o Brasil vende, disparam de preço no mercado internacional. E aí, claro, né, se você vendia a soja a um preço e depois, 5 anos depois, ela está valendo 4 vezes mais, você acaba lucrando muito mais com isso. Então, a gente teve uma explosão do preço das commodities. Galera, é sensacional. Tá muito bom isso para a nossa economia. A gente passou a ter um superávit primário, ou seja, a gente arrecadava mais do que gastava. Nossa, professor, não é sempre assim? Não. Aliás, a história do Brasil é marcada por déficits primários, ou seja, gasta mais do que arrecada, sempre. Nos anos 2000 isso foi diferente. Outra coisa super importante foi a promoção de programas sociais. E dentre esses programas sociais, claro, né, o mais famoso que a gente tem é o Bolsa Família. Cara, por que essas duas medidas elas foram boas? Não só socialmente, mas boas economicamente também. Aqui acho que é fácil de a gente entender. A gente ganha mais dinheiro exportando produtos. Mas aqui, é o Estado gastando dinheiro. Para vocês terem uma noção, o Estado ele gasta por ano cerca de 25 bilhões em Bolsa Família. Professor, é muita coisa isso, tem que cortar esse Bolsa Família, mas não pensa dessa maneira. A economia não é tão simples assim. Não é um gasto que a gente está tendo. É um investimento que nós estamos desprezando completamente as questões sociais, tá? Estou desprezando que o cara precisa daquele dinheiro para comer, estou desprezando isso. Falando só das questões econômicas. É um dinheiro que você está dando para o cara, que não é que ele vai segurar, ele vai jogar no lixo, puxar na descarga. É um dinheiro que ele vai gastar no comércio. E aí, gastando no comércio, aquele comércio vai vender mais, vai ter lucro, vai pagar mais imposto, vai contratar mais funcionário. Ou seja, você começa a movimentar a economia em lugar onde antes não era movimentado. Isso foi super importante. Esses programas sociais, eles trouxeram uma inclusão das camadas mais baixas ao mercado consumidor.
Brasil aumentou muito o seu poder de consumo. E, de novo, ó, olha como o Brasil é estratégico. Vamos pegar, sei lá, um paizinho, não sei, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é uma baita potência econômica. Só que se eles resolverem apostar no mercado interno, o mercado interno já é um pouco saturado já. Não tem tantas pessoas como tem no Brasil e já bastante saturado. O Brasil tinha uma expansão gigantesca para comprar eletrodomésticos, para a classe mais pobre, não, né? Tô falando assim, tipo, comprar carro, por exemplo, da classe média, fazer investimentos, por exemplo, em apartamentos. Então, a economia do Brasil, ela começa a circular de uma maneira muito significativa, porque a gente incluiu o mercado consumidor. O capitalismo, já falei para vocês, é um sistema econômico que precisa disso. A gente tem o consumo, que gera lucro. O lucro gera emprego, que gera mais consumo, que gera lucro, que gera mais emprego, que gera mais consumo. E isso vai circulando a economia. Foi sensacional essas medidas para conseguirem fazer isso. Então, ó, a explosão do preço das commodities, que é uma coisa que independe, né, do nosso governo federal, e esses programas sociais, que, de novo, mas o FHC não tinha programas sociais? Tinha, claro que tinha, mas o alcance ele era muito menor e ele era muito menos unificado. Então, o que o Lula fez, assim, de positivo nessa questão foi unificar os programas sociais para trazer esse desenvolvimento. Professor, deu certo isso? Cara, de verdade, deu muito certo. Não só nas questões internas do Brasil, como nas questões externas, geopoliticamente. Eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, ó, tira o print aqui da lousa. Alguém tem dúvida? Não? Então tá. Professor, por que geopoliticamente você está falando que deu certo? Porque o Brasil, ele deixa de se comportar como um anão geopolítico e passa a se comportar como uma grande potência geopolítica. Quer dizer, exagerei um pouco, grande potência também não, mas uma potência um pouquinho maior geopoliticamente falando. O Brasil, por exemplo, nos anos 2000, ele começa a fazer parte de uma série de grupos. O Brasil começa a fazer parte do G20 comercial. O que é esse G20 comercial? Países emergentes, como no caso é nós, e subdesenvolvidos, que lutam pelo fim dos subsídios agrícolas. Como assim, professor? Isso é um papo que acho que o Júlio vai trazer com vocês quando eu falar de agricultura, e eu com certeza vou trazer com vocês quando eu falar de agricultura da Europa, dos Estados Unidos. O que acontece? Esses países, eles são países, os desenvolvidos, né? São países que precisam manter o mínimo de produção de alimentos no mercado interno para garantir o que a gente chama de segurança alimentar. Ou seja, tem que ter produção no país de origem. Você não pode depender exclusivamente da importação de alimentos. Imagina uma situação de guerra, uma situação de escassez, onde os países vão pensar primeiro nas suas próprias necessidades do que na necessidade dos outros. Então, para conseguir manter o mínimo de produção no seu mercado interno, países como os da União Europeia, como os Estados Unidos, eles fazem práticas de subsídios. Só que o que são esses subsídios? Vamos simplificar aqui, vai? Protecionismo. Agora, imagina um país como o Brasil. O Brasil depende da exportação de soja. Quando ele vai colocar soja no mercado americano, os Estados Unidos falam, nossa, que soja legal, mas eu vou sobretaxar ela e eu ainda vou fazer com que os meus agricultores de soja, eu vou dar subsídios, dinheiro para eles, para que a produção de soja do mercado interno fique mais barato do que a soja que eu estou comprando do Brasil. Não pode. Lembra da OMC? A OMC, Organização Mundial do Comércio, que serve justamente para garantir, ou teoricamente garantir, uma livre circulação de mercadorias. Não é isso que está sendo feito. Os subsídios do protecionismo. Então, os países subdesenvolvidos e emergentes, incluindo o Brasilzão, Brasil e China, foram liderança desse G20 comercial, eles fazem assim, ó, OMC, organiza uma reunião aí, ó. Eu quero fazer uma reunião com os países desenvolvidos para a gente definir o que vai ser feito acerca desse protecionismo. Essa reunião ficou conhecida como Rodada Doha.
relaxa, não vou colocar na lousa, porque nas aulas de geografia eu vou escrever isso na lousa bonitinho e tal para vocês. Professor, deu certo? Não. Os países desenvolvidos continuaram praticando o protecionismo e tal. Mas olha a liderança brasileira nesse momento. Olha o destaque que o Brasil estava tendo nesse momento. Tá? O Brasil, além do G20 comercial, começou a fazer parte do G20 financeiro. Galera, não confundam o G20 comercial com o G20 financeiro. Você pode deixar que eu não vou confundir? Porque eu não sei o que é nenhum dos dois. Né? Então, calma aí. Eu não vou confundir. O G20 financeiro nada mais era... Acabou meu giz branco aqui. Nada mais era do que as 20 maiores economias do mundo. Cuidado com essa palavra que eu vou colocar, tá? Ele vai substituir, bem entre aspas, já vamos entender por quê, o G8, também conhecido como G7 mais Rússia, após a crise de 2008. Professor, como assim? A crise de 2008, que está chegando já ao momento, né? O próximo tema que a gente vai começar em geografia é Estados Unidos, que é um tema bem interessante. A gente vai entender como que aconteceu a crise de 2008, mas basicamente ela foi causada pelos sistemas financeiros e pelos países desenvolvidos. Quando a gente fala do G8, é como se fosse um grupo que fica definindo políticas públicas, o G7 mais a Rússia, né? Se bem que a Rússia hoje não faz mais parte, tá? Em 2013, quando ela reanexou a Crimeia da Ucrânia, ela foi expulsa do G8 ou do G7 mais a Rússia. Hoje é só G7 mesmo, tá? Eles que estavam decidindo o que deveria fazer para recuperar a economia mundial pós-crise de 2008. E aí os países emergentes, inclusive nós, mas encaixa isso aí, Brasil, Índia, tal. Assim, pô, como assim? Os países desenvolvidos são os responsáveis pela crise e eles que agora estão definindo quais são as políticas públicas que devem ser feitas para sair dessa crise econômica? Sem chance. Por isso que eu falei para vocês, o G8, nessa época, ele perde um pouco o protagonismo, justamente por ter sido responsável por essa crise de 2008, e o G20, ele começa a ganhar destaque. O G20, as 20 maiores economias começam a ganhar destaque. Professor, qual que é mais conhecido? O comercial ou o financeiro? Com certeza o financeiro. Toda vez que a gente vê lá, não sei quem, o Bolsonaro vai participar da reunião do G20. É o G20 financeiro que ele está falando. As 20 maiores economias do mundo. Hoje o Brasil nem faz mais parte do G20 comercial. A gente não está muito, por exemplo, porque, convenhamos, cara, quem é o principal país que pratica os protecionismos agrícolas, os subsídios? Os Estados Unidos. Vocês acham que nesse momento o Brasil vai levantar sua voz para ir no G20 comercial criticar o protecionismo norte-americano? Nunca, né? Nunca, tá bom? Então, olha como o Brasil ele muda de patamar. Ele começa a fazer parte de organizações importantes. Tira um print aí. Tem dúvidas, galera? Dúvidas no momento? Professor. Não? Pode falar. O que é esse G8, esse G7 que você está falando? Legal. O G7, então, vamos lá. O G8, o G7 são as 7 maiores economias do mundo. Hoje não mais, tá? Na época que foi criado eram. Mas basicamente são países desenvolvidos. O que eles fazem? Eles realizam reuniões, periodicamente, para ficar discutindo políticas públicas, para ficar discutindo o que tem que ser feito em relação, sei lá, à economia mundial, em relação ao desmatamento, em relação à imigração e por aí vai. Quem faz parte do G7 hoje? Japão, Itália, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, os países desenvolvidos, tá? Na época, a Rússia, ela participava também da reunião. Por isso que a gente fala que é o G7 mais a Rússia. Ou 7 mais Rússia, né? 8, tá? Por isso que o G8. Hoje, eles continuam fazendo reuniões hoje, tá? Porque eles voltaram a ganhar importância. Mas na época, não fazia muito sentido você deixar como responsável por solucionar a crise econômica os países que causaram a crise econômica. Então, nos anos 2000, Brasil e outros países emergentes, eles ganharam muita importância, cresceram muito economicamente.
um crescimento de 6, 7% ao ano. Como que a gente pode deixar fora do debate público sobre políticas econômicas a serem seguidas para sustentar a economia? A China. A China não faz parte do G8. E aí, a China não tem que opinar no que vai ser feito para recuperar a crise de 2008? Por isso que a gente começa a organizar agora no G20. Agora, as 20 maiores economias vão discutir. E essas 20 maiores economias, resumidamente, tá? O que é isso? É o G8 mais os países emergentes. Professor, então eu posso dizer que o G8 seria a OMC? Ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. A OMC, ela é um órgão filiado à ONU, tá? A OMC, ela regula o comércio mundial. Então, ela que chama para discussão se o país está praticando protecionismo, se não está, tal. O G8 é que nem se fosse uns BRICS, assim, vai. O que o BRIC faz? O BRIC, são reuniões periódicas que acontecem entre Brasil, Rússia, Índia e China para ficar discutindo políticas públicas. Mas não que vai trazer algum tipo de reflexo global. Eles fazem reuniões ali para saber o que eles têm que fazer. É mais ou menos isso que é o G8. 8 países, ou 7 hoje, né, já que a Rússia foi expulsa, se reúnem para ficar discutindo o que eles têm que fazer. E claro, como eles são países muito importantes economicamente, isso chama a atenção do mundo. Por exemplo, a última reunião do G7 que teve foi justamente para definir, era na época que o Bolsonaro estava causando com a questão da Amazônia e tal, foi para discutir o que fazer de políticas de contenção. Como que a gente vai fazer esse cara parar de acusar o Leonardo DiCaprio de queimar floresta, entendeu? Mais ou menos essa ideia. Então, são países importantes que se reúnem para ficar discutindo políticas comuns. Mas não é um órgão oficial da ONU. Ou algo que Entendi. Beleza, obrigada. Imagina. Ricardo, Diga. eu posso falar... Não, na verdade, uma pergunta. O G20 comercial e o G20 financeiro, eles são compostos pelos mesmos países ou o G20 comercial não tem país desenvolvido? É só emergente e subdesenvolvido? Só emergente e subdesenvolvido, exatamente. Na verdade, o G20 comercial, ele se opõe aos países desenvolvidos. Porque são os países desenvolvidos que praticam esses protecionismos agrícolas. O G20 financeiro não. O G20 financeiro são os desenvolvidos e os emergentes. O G20 comercial são os subdesenvolvidos e os emergentes. Tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Outra coisa, galera, que o Brasil começa a fazer parte, isso aqui vocês, tá um pouquinho mais na cabeça de vocês já, que são os BRICS. Os BRICS, que de novo, né, é um conjunto de países emergentes. Olha como o Brasil ele era bem visto pela mídia internacional. O Brasil, por exemplo, teve até uma revista, a Time, né? O que ela fez? Ou foi a The Economist? Não sei, uma das duas. Ela colocou o Cristo Redentor decolando, assim, ó. Tinha uma imagem do Cristo Redentor decolando na capa da revista. Tipo, o Brasil é o país do século XXI. O Brasil é a chance de você investir e conseguir retomar o seu crescimento econômico. Tá? Eu lembro, galera, que nessa época, eu estava começando a trabalhar assim com vestibulares, e foi aí, alguns de vocês devem conhecer, é um cara que para mim é uma referência muito grande, que é o James. Não sei se vocês conhecem, enfim, mas é um professor de geografia também, já deu aula no Vetor, de atualidades também e tal. Para mim é uma referência, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, com toda certeza. E ele falava para mim assim, Ricardo, é a primeira vez, porque ele era autor de material também, né? Ele falou assim, é a primeira vez que eu estou escrevendo coisas positivas no material de geografia. Porque sempre que eu tenho que falar de economia do Brasil, como que a gente está devendo para a FMI, como que o nosso déficit público está aumentando. Agora a gente está tendo a chance de escrever no material o Brasil no século XXI, falando como que o Brasil está participando de órgãos internacionais, como que o Brasil está reduzindo a desigualdade, como que o Brasil saiu do mapa da fome. É a primeira vez que ele, como professor de geografia, estava escrevendo coisas positivas em um material didático, percebe? Então, essa era a cara do Brasil. O Brasil era o país que parecia que ia decolar. Mais ou menos, tá? Mas nessa época parecia. Os BRICS foi justamente isso também. Uma agência de investimento norte-americana chamada Goldman Sachs, que é dos Estados Unidos, falou assim, países do mundo, investidores do mundo, se vocês investirem em Brasil, Rússia, Índia, China, e depois a África do Sul entra no outro contexto, inicialmente era só o BRIC aqui mesmo, certeza que vocês vão ter retorno financeiro. Não que eles acertaram muito, né? Mas, enfim, certeza que vocês vão ter retorno financeiro. Esses países gostaram tanto do que a Goldman Sachs falou
que eles começaram a participar, a formar mesmo um grupo, fazer reuniões periódicas e tal. Hoje eles têm até um banco de investimentos, né? Um banco que empresta dinheiro para países em situação de crise. Uma espécie de Banco Mundial e um FMI. Está enfraquecido hoje, principalmente pela postura brasileira. A da Índia também, tá? A Índia está se aproximando bastante do eixo mais ocidental e largando um pouco o eixo oriental, de China e Rússia e tal. Está muito mais enfraquecido, mas na época era uma coesão sensacional, tá? Na reunião do G20, por exemplo, eu lembro que teve até uma reunião lá que o Lula estava participando, aí o Obama era presidente já dos Estados Unidos, e aí o Obama foi lá perto do Lula, apertou a mãozinha dele, você procurar na internet, você acha. Tipo assim, ó, he's the guy, he's the most popular president in the world. Fala em inglês? World. Enfim, fala assim, meu, esse é o cara, esse é o presidente mais popular do mundo que a gente tem. Acho que o Lula não entendeu o que ele disse naquele momento, tá? Mas depois ele deve ter entendido, né? Perguntado para alguém. E, galera, essa era a característica do Brasil. Ter um cara popular, um cara que está fazendo o Brasil crescer economicamente. Professor, você é lulista? Não, vamos já entender. Porque tudo tem a parte boa e a parte ruim, né? Por enquanto é só partes positivas. O cara, ele chegou a ficar com 87% de aprovação. Imagina, galera, a cada 9 pessoas, a cada 10 pessoas, 9 acham um bom, ótimo presidente. A maior aprovação da história de um presidente no Brasil. Mas calma que a coisa vai piorar, tá? E o Brasil também, só para finalizar essas questões geopolíticas aí, começou a fazer parte do G4 ONU. Ou seja, os países, a gente já discutiu isso aqui, que defendem uma mudança no Conselho de Segurança Permanente. Vocês lembram o que mais fazia parte do G4 ONU? Brasilzão, é nós, Alemanha, Índia, olha outro país aqui, ó, que se está destacando bastante politicamente. A Índia e o Japão. Ou seja, galera, o Brasil começou a falar grosso, digamos assim, na geopolítica internacional. Isso é sensacional. Olha tudo o que está acontecendo. Aumentando nosso PIB, aumentando a nossa economia, importância geopolítica, redução da desigualdade, saímos do mapa da fome. O Brasil criando, por exemplo, uma série de universidades federais. Muitas universidades federais foram construídas nesse período. É um país do futuro, é um país desenvolvido. Tudo que vai muito bem tende a cair, né? Que é o que acontece. Olha o probleminha aqui, galera, que surge. Credo, prof. Que frase trágica. Frase triste, né? Mas pensa, ó, se tá ruim, a tendência é melhorar. Você acredita nisso? Não é a piorar, não? Não, tem que acreditar que vai melhorar. Pensa, por exemplo, ó. Não, deixa quieto, vai, vamos lá. Ó, pensamento positivo é tudo na vida de uma pessoa. Nós tivemos, galera, em 2008, a famosíssima crise de 2008, gerado pelo estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos. O Lula foi eleito em 2001, né? Começou a governar em 2002. Passou o primeiro mandato, acabou em 2006. Foi reeleito em 2006, né? Para ficar até 2010. O que vai acontecer, galera? Ele estava no final do seu segundo mandato. Metade final do seu segundo mandato. Era um presidente que tinha 87% de aprovação, tá? No final das contas, a gente teve uma crise internacional que afetou os mercados do mundo inteiro. A gente sabe que o ego é uma coisa bastante forte no comportamento do Lula, né? O cara tem que ser mais popular, o cara tem que ser mais, enfim, né? E aí vem uma crise econômica que pode afetar a sua popularidade. Imagina, se ele não conseguir colocar o seu sucessor ali, ó, não vai conseguir colocar o PT para continuar no poder, isso começou a afetar muito. Então ele começou a adotar uma série de medidas bastante importantes e muitas vezes populistas, ignorando as questões econômicas, para fazer o Brasil não sentir os efeitos da crise. Professor, o Brasil não sentiu os efeitos da crise? Realmente sentiu muito pouco. Enquanto o mundo, por exemplo, estava com desemprego altíssimo, os Estados Unidos numa calamidade econômica, tendo que fazer plano para salvar a economia de bilhões de dólares, o Brasil, galera, praticamente nem teve um pouquinho de aumento do desemprego, só. E depois já reduziu novamente.
Nossa, professor, como que ele conseguiu fazer isso? Vamos ver as medidas aqui, ó. Medidas que foram tomadas na crise de 2008. A primeira medida, incentivo ao consumo. Professor, como que você facilita o consumo? Principalmente favorecendo o crédito. Sabe essa questão, por exemplo, de parcelar um carro em 72 vezes? Isso não existia antes. Parcelamento de carro, o quê? 24 vezes, 36 ali no máximo. Hoje você parcela em 72 vezes. Facilita o crédito para você fazer as pessoas consumirem. Força a taxa de juros a ir para baixa propositalmente. Para quê? Para fazer as pessoas pegarem mais dinheiro emprestado e assim consumirem mais. Lembra, o Brasil tem um potencial muito grande que é o seu mercado interno. Se a gente não pode contar com o mercado externo porque está com uma baita crise econômica, a gente aposta no nosso mercado interno. Existe espaço suficiente para fazer isso. Foi o que a gente fez. Políticas, por exemplo, de corte de impostos. Teve um imposto, galera, que reduziu um monte, que eu vou colocar para vocês aqui, ó, que foi o IPI. Não sei se vocês conhecem isso. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, todo industrializado, seja uma geladeira, um carro, enfim, qualquer produto manufaturado, ele tem um imposto relativamente grande em cima dele. Corta esse IPI. Eu quero as pessoas consumindo, eu quero as pessoas comprando para o Brasil não sentir essa crise. Por exemplo, não sei se algum de vocês tem na família, ou caso de vocês mesmos, quando vai comprar um carro, por exemplo, tem um esquema chamado de PCD. Não sei se vocês sabem. O PCD, você ganha uma autorização, né, para, caso você tenha algum tipo de deficiência, problema na coluna, problema na perna, tal, você ganha uma facilidade para comprar um carro. E aí o carro, sei lá, que custaria 70 e poucos mil reais, custa 50 mil, por exemplo. É um desconto bem significativo. Grande parte desses impostos que são reduzidos para fazer o carro cair de 70 para 50 mil estão no IPI. Um carro que custa 70 mil, descontando o IPI, vai custar uns 57, 56. Imagina você tendo um desconto de 14 mil no preço das coisas. É óbvio que as pessoas vão consumir mais. Outra coisa que aconteceu aqui também seriam os subsídios econômicos. Senhor, subsídios no quê? Luz, combustível. Tá? Basicamente esses dois aqui. Está aumentando o preço da luz. Não posso, porque se encarecer o preço da luz, isso vai gerar inflação, isso vai fazer com que a gente tenha as pessoas com menos capacidade de comprar e vai brecar a economia. Então, ó, vai aumentar o preço da luz? Não vai aumentar, não. O Estado paga a diferença. Preço dos combustíveis. Crise de 2008, dispara o preço do petróleo também. Está aumentando o preço do petróleo? Não, não. O Estado paga essa diferença para que o mercado consumidor não sinta. Então, efetivamente, o Brasil não sentiu a crise de 2008 naquele momento. Mas essas medidas adotadas foram medidas, digamos assim, talvez um pouco extremas demais. Talvez medidas que geraram um desajuste fiscal muito grande. Até porque, ó, vamos pensar, eu estou falando para vocês que as companhias de luz e as companhias de combustível, elas vão começar a sofrer ingerência estatal. Imagina um investidor externo olhando que o Estado está definindo política de preço de combustível. Isso é atrativo para essas empresas? Nem um pouco. A Petrobras, ela começa pouco a pouco a perder as suas ações da Bolsa de Valores. Os investidores não gostam muito de empresas que fogem das leis do mercado, digamos assim, e começam a sofrer ingerência estatal. Então, foram medidas que fizeram o Brasil não sentir a crise naquele momento, mas medidas que geraram um desajuste fiscal. Professor, nessa época, o Lula ele foi criticado por isso? Pouco. Falei para vocês. Se economicamente as coisas vão bem, as pessoas estão empregadas, estão consumindo, até existem críticas, mas elas são muito menos ouvidas. Por exemplo, já tinha acontecido o escândalo do Mensalão. Cara, a gente teve o escândalo do Mensalão. O tesoureiro sabia, o vice sabia, o Lula não sabia. Cara, de verdade, é meio difícil acreditar nisso, tá? Mas fato é, existiram críticas no período.
mas nada que tenha levado, por exemplo, a investigações mais profundas, a uma crítica maior por parte da população, porque a economia muito bem. O cara rouba, mas ele faz, né? Então, beleza, vamos deixar esse cara aí. Mais ou menos essa ideia, tá bom? Fala aí, David. Então, todas essas medidas são consideradas protecionismo, né? Ou não? É que protecionismo é mais quando a gente fala em relação ao mercado externo. Então, protecionismo, eu estou protegendo a minha economia frente aos produtos do mercado externo. Aqui são medidas mais internas, concorda? São medidas que o governo está fazendo para incentivar as pessoas a consumirem. Não necessariamente protecionista. Protecionista a gente fala só em relações entre países diferentes. Beleza. E, professor, em relação ao corte de impostos, isso não demandaria muito tempo para ser, tipo, regido? Por exemplo, que nem a reforma tributária de hoje. Então, tipo, como que foi tão rápido assim, tipo, para entrar em vigor, sabe? Então, você faz... que depende muito, né? Uma reforma tributária seria uma coisa assim mais a longo prazo, mais que você vai mexer na estrutura mesmo. Então, como o problema é estrutural, tem que vir por meio de uma PEC, um projeto de emenda constitucional. As medidas que foram feitas foram através de medida provisória. É uma coisa assim, não é que eu quero acabar com o IPI, é que eu vou, nesse momento de crise econômica, cancelar o IPI durante determinado momento e depois vai voltar. Mas, de novo, qual a medida provisória? Ela é válida por 6 meses e tem que ser aprovada pelo Congresso. Professor, o Congresso aprovou? Sim. Professor, por que o Congresso aprovou? Porque ele concordava ou porque ele era comprado pelo Executivo? A gente nunca vai saber. Talvez um pouco dos dois, tá bom? Porque, aliás, o mensalão que foi denunciado era justamente isso. Como o governo do PT ele tinha pouco apoio, uma base parlamentar muito pequenininha, por que a gente chama de mensalão? Mensalão de mensalidade. Era uma mensalidade que o Poder Executivo pagava para os legisladores, para os deputados federais, para que eles votassem não de acordo com as suas próprias convicções, mas de acordo com o que o presidente queria para facilitar a governabilidade dele. Tá bom? Então foi isso que fez as medidas provisórias serem aprovadas? Talvez sim, não sei. Tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Imagina. Fala aí, Letícia. Professor, de certa forma, seria impossível adotar essas medidas no Brasil atualmente? E, enfim, é isso. Letícia, ó, é muito difícil, tá? Essas medidas são medidas que a gente chama de medidas anticíclicas. Medidas assim, que quando um país está numa crise econômica, são medidas que geralmente são adotadas para incentivar o consumo, incentivar a economia do país. Professor, dá para adotar essas medidas? Acho que sim. Por mais que isso gere redução dos investimentos, porque isso não são medidas que agradam o mercado, tá? Mas é para isso que serve um Ministério da Economia, para isso que serve um presidente. Para quê? Ele tem que tentar agradar gregos e troianos. Tá? Ele tem que fazer com que a gente não entre num ciclo vicioso da economia, e para isso precisa gastar dinheiro público, mas ao mesmo tempo não ser tão irresponsável do ponto de vista fiscal que comprometa as contas públicas no futuro. Eu acho que tem que ter um equilíbrio das duas coisas, Letícia. Eu acho que no momento do Brasil, por exemplo, lembra que a ideia do governo federal, vou pegar a situação do Brasil hoje, a gente tem um monte de gente, por exemplo, na informalidade, a tal da mobilização da economia, e aí o governo federal queria dar R$200 para os caras. Olha só como o governo está fazendo uma medida anticíclica. A gente vai estar gastando, hein, Doga? A gente já está gastando, vai dar R$200 para os caras. Né? E aí o Congresso foi lá, teve que reformular a proposta e mudou para R$600. Que, de novo, nossa, vai solucionar. Não, mas pelo menos movimenta mais a economia do que somente os R$200. Então, Letícia, eu acho que principalmente numa situação de crise, o Estado ele tem que servir para isso. Vai sim comprometer as contas públicas, vai gerar uma imagem ruinzinha no cenário externo, mas, se for assim, então, vou fazer o Brasil voltar para a escravidão. Daí não tem lei trabalhista, daí os caras não recebem nada. Olha quantos investidores vão querer colocar dinheiro aqui, né? Mas se você coloca dinheiro num país que não precisa pagar salário, nossa, é perfeito. Então, percebe? Tem que ter exatamente o contraponto. Nem agradar tanto a um, nem agradar tanto a outro. Entendi, obrigada. Imagina. Fala aí, Larissa. Professor, deixa eu te perguntar. Esse IPI, ele ainda está no Brasil, né? Tipo, a gente ainda usa isso, porque... Tipo, meu pai, ele é dono de autoescola e ele tem um desconto da autoescola que pode comprar carro com valor inferior. Tipo, meu avô tem problema na coluna, também compra no valor inferior. Então, isso ainda existe aqui, né? Ainda está em uso.
O IPI, sim. O IPI, ele voltou a existir, né? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, imagina que você não tem problema nenhum, tal, você vai comprar um carro. Você vai comprar ele com o IPI, com o dinheiro do IPI. Então, ele voltou a existir depois que passou um pouquinho o período da crise econômica, tá? Ele voltou a existir, sim. Tá certo? Fala aí, Glaucio. Professor, só para tirar uma dúvida em relação ao período do governo do Lula, principalmente no final do governo dele, tem essas medidas impopulares impopulares não, medidas populares que ele implementou, mas que economicamente eram impopulares, principalmente por conta do impacto que isso teria na economia. Mas o mensalão, linkando isso com o mensalão, só para esclarecer um pouquinho, eu queria falar sobre a influência do governo de coalizão nesse aspecto. Por quê? Porque, embora o mensalão fosse realmente uma forma de mesada, ele, como o senhor falou, ele cumpria comprar o apoio do Congresso, principalmente. Legislativo, na verdade, Congresso, inclusive, provavelmente o Senado. Em decorrência do poder de influência que o governo tinha nas empresas estatais, principalmente com o caso da Petrobras. E em outras secretarias também, ele tinha lá, alocava um ou outro político que acabava tendo ali alguma influência. Então, eu queria um pouquinho da sua opinião sobre isso, para entender mais com profundidade, principalmente como o sistema de coalizão ele foi importante para isso, que é o modelo de governo que nós utilizamos aqui, e como isso gerou também a influência de poder das bancadas que nós temos hoje, que parece que eles meio que determinaram eles perceberam naquela época o poder que eles teriam em bloco na união de esforços de interesse em comum com o governo de situação. Não estou falando especificamente do PT nesse momento, eu falo, por exemplo, as consequências posteriores dos governos, enfim, e a influência desses blocos, né, como a gente sente hoje, a bancada da bala e por aí vai. Pô, legal sua pergunta. Ó. Muita gente, aliás, Glaucio, defende. Eu lembro que, por exemplo, na época eu era um pouco mais ativo, né, politicamente falando, e eu gostava muito do PT na época. Nossa, o PT é sensacional, imagina. Eu nunca tinha, né, tido acesso ao governante e falar, o cara pensa nos mais pobres, o Brasil está saindo do mapa da fome, está crescendo economicamente, redução da desigualdade. Esse cara, o PT é o futuro, né? E aí, quando estourou o escândalo do mensalão, que ficou comprovado que aconteceu mesmo, com a participação de uma série de políticos importantes da história do PT, né? Muita gente do PT defendeu. Assim, não, mas tá certo, tem que fazer isso mesmo. Por quê? Porque se a gente não tiver um Congresso e um Poder Executivo unidos para estabelecer políticas públicas, o Brasil vai ficar, enquanto o Congresso rema para um lado, o Executivo rema para o outro. Então, assim, muita gente até defende que o governo de coalizão deveria existir. Eu, particularmente, sou totalmente contrário a isso, tá? Eu acho que, da mesma maneira que o Poder Executivo ele foi eleito pelos votos populares, o Congresso, com a galera de direita, de esquerda, de centro, feminista, enfim, todas as bancadas, bancada da bala, bancada, enfim, ruralista, eu acho que todas elas deveriam, pelo menos, ter independência para conseguir executar os projetos de acordo com o que eles defendem mesmo, de acordo com o pensamento deles. Não porque eles recebem verba do governo federal. Aliás, foi nesse momento que, só um parênteses, que eu desencanei um pouquinho do PT, falei assim, olha os caras são extremamente radicais, os caras estão defendendo que seja feito tudo em nome de uma política, que é o que o PT quer e tal. Acho totalmente ridículo esse tipo de postura. Mas ficou uma forma bastante evidente, né, que as coisas estavam sendo feitas dessa maneira. Por exemplo, ministérios. O governo do PT criou vários ministérios para indicar um carinha do MDB, para indicar um carinha do PFL, que existia na época, para indicar um cara de determinado partido, para conseguir fazer um governo de coalizão. Então, você tinha troca de cargos políticos, um monte de ministério, justamente para manter apoio dessas bancadas. Então, acabou sendo uma política que virou mesmo a política brasileira, né? Esse toma lá da cá que a gente fala. Ou então, como está acostumado a falar, a tal da velha política. Então, eu te beneficio de um lado, você me beneficia do outro. Independente de ideologia, independente do que eu gosto, do que eu não gosto. O Bolsonaro ele foi eleito justamente para tentar combater essa velha política, digamos, esse toma lá da cá. Você acha que ele fez isso? Mais ou menos, tá? Eu acho que, assim, ele tentou fazer no comecinho, mas as políticas dele são muito radicais, né? Por exemplo, até citei no começo da aula, não sei se você estava, Glaucio, a questão do Mandetta. O Mandetta foi um toma lá da cá. O Mandetta nunca teve nenhum tipo de proximidade política com esse extremismo do Bolsonaro. Mas ele foi colocado lá justamente porque era um cara que se aproximava mais do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, que eram os chefes do Congresso. Então, eu, Glaucio, sou contra esse tipo de medida. Eu acho que democracia não se faz desse jeito, por mais que você tenha
algum benefício a curto prazo, porque você vai ter um governo de coalizão, todo mundo nadando no mesmo sentido. Eu acho que a democracia ela é feita para nem todo mundo nadar no mesmo sentido. Se todo mundo nadar no mesmo sentido, pode colocar uma ditadura, beleza? A gente vai lá, coloca um ditador a cada 4 anos e vai... Precisa ter um congresso que seja diferente do executivo, precisa ter um congresso que seja extremamente plural para conseguir definir as melhores políticas públicas. Beleza? Valeu, professor. Imagina. Fala aí, Nath. Professor, por que você falou mesmo que o Brasil, quando começou essa crise de 2008, por que ele não foi totalmente afetado? Justamente por essas medidas, ó. A gente teve, já que o mercado externo estava muito ruim, porque os países desenvolvidos, que era o nosso mercado consumidor, estava comprando muito pouco, o Brasil investiu no seu mercado interno. A gente incentivou as pessoas a consumirem, a gente cortou impostos, né, por exemplo, IPI, e aumentou os subsídios econômicos. Fez a luz ficar mais barato, o combustível ficar mais barato. O governo, literalmente, abriu seus cofres para conseguir fazer com que o Brasil não sentisse com tanta intensidade. Apostou no mercado interno e não no seu mercado externo. E eu posso falar que o Brasil tinha tipo esse crédito assim financeiro por conta das commodities ou não? Por um tempo, sim. É por isso que eu falei, né? Acho que foi... Não sou contra essas medidas numa situação de crise. Tem que ter situações, medidas anticíclicas. Só que tudo tem que ser equilibrado. Talvez o Brasil, achando que tinha aproveitado muito para ganhar muitos recursos nos anos 2000, abusou um pouquinho dessas medidas anticíclicas e gerou uma crise econômica hoje. Tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Fala aí, Larissa. Professor, foi o Lula que, no governo do Lula, que foi pago a dívida para a FMI? Sim, a gente pagou a nossa dívida com o FMI e mais, a gente virou credor do FMI. A gente emprestou dinheiro para o FMI. Professor, mas por que vai emprestar dinheiro? Porque a gente está num mundo totalmente globalizado. Em política, em economia, não basta você ser bom, você tem que parecer bom. E você emprestar dinheiro para o FMI é uma amostra que você está dando para os investidores estrangeiros que o Brasil é um país confiável, o Brasil é um país que tem bastante recursos financeiros. Tá bom? Entendi. Mas assim, a partir do momento que ele pagou para a FMI, ele ficou devendo internamente. Porque ele pegou Sim, exatamente. Daqui. Perfeito. Mas, e aí, por que ele fez isso? Porque a taxa daqui não era maior? A taxa dos bancos internos? Perdão. Concordo. Aliás, ó, mais uma medida que eu, pelo menos, considero populista. O que a Larissa, né, que está falando, é isso? Isso. Tá. O que a Larissa falou, para mim, tá coberta de razão, tá? O que o Brasil fez na época? O Brasil, para conseguir pagar a nossa dívida externa, a dívida que a gente tinha com a FMI e tal, a gente incentivou as pessoas a pegarem dinheiro dos bancos, os bancos brasileiros, que têm juros altíssimos, e o Brasil mesmo pediu dinheiro emprestado para os bancos internos, que têm juros altíssimos, muito maior que os juros do FMI, que o Banco Mundial e tal, para pegar uma imagem boa no cenário externo. Ou seja, o que a gente fez, mais ou menos, foi trocar uma dívida externa que a gente tinha por uma dívida interna que a gente tem até hoje. Essa dívida interna, ela vai para os nossos bancos privados, que cobram juros altíssimos. Então, é isso. Acho que está perfeita essa análise. Eu, pelo menos, considero um erro geopolítico e econômico ter feito isso. Entendi. E hoje a gente não deve mais para a FMI, então, né? Não. Tá. Mas, mais ou menos, 47% do nosso PIB é só para pagar juros e amortizações de dívida. Dívida Então, com os bancos nacionais. Mas a gente, então, a gente tem alguma dívida exterior? Tem, né? Mas não com não. o FMI. Sempre tem. Com o FMI não, a gente tem, né? Aliás, isso é uma coisa, no capitalismo é natural você se endividar. Isso mostra que a gente está financiando, que a gente está comprando, está participando ativamente do mercado. Todo país tem dívida externa. Acho que eu daria um exemplo para vocês. O país que tem a maior dívida externa do mundo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma dívida gigantesca. Só que, claro, comparado com o PIB, é uma coisa aceitável. O Brasil mesmo. O Brasil, por exemplo, tem uma dívida externa grande, mas comparado com o nosso PIB, é uma dívida aceitável, digamos assim. Tem países tipo Grécia, Itália, Espanha, aí sim estão ferrados. Tá bom? Imagina. Então, pessoal, todas essas medidas foram tomadas. A gente vai ter uma eleição em 2009, que vai colocar a Dilma no poder. O governo Dilma, que vai ser efetivamente quando vai começar a estourar essa bolha, começar a voltar a inflação, começar a surgir uma série de problemas econômicos, que aí eu discuto com vocês na próxima aula, tá? Senão eu vou ter que cortar o raciocínio do governo Dilma aqui no meio, e a gente vai entender como que surgiu depois o Temer, como que surgiu o Bolsonaro, para a situação que a gente está hoje. Tudo bem? Só colocar uma última coisa,
E não, me lembra que eu tenho que falar na próxima aula, tá? Que é o surgimento do chamado Unasul. Vocês coloquem no caderno de vocês, me lembra da próxima segunda-feira que eu tenho que falar? Assim, professor, antes de começar a aula mesmo, ó, professor, você tem que falar do Unasul, tá bom? Então acho que é isso. Obrigado aqui pela presença de vocês. Foi muito, eu gostei bastante da aula, vocês participaram bem legal, perguntas bem interessantes. E é isso aí, até sábado. Beijo, abraços e tchau, galera. Até mais. Ok, professor, obrigado. Obrigada, até. Diga aí, Lisa. Posso te pedir uma coisa? Claro. Você poderia fazer, assim, um rascunho, nada muito sofisticado, sobre todas as conferências que a gente precisa saber? Porque tem aquelas lá do Oriente Médio que é um caminhão de coisa. E eu não consigo guardar todos aqueles nomes. Tá, beleza, faço sim. Todas as... Você tá falando das questões da Palestina, né? Tipo, de... Tá. Faça sim, Isa, faça. Eu vou fazer da Guerra Fria, das conferências do momento pós Segunda Guerra Mundial, faço do Oriente Médio também, Isa, pode deixar. Obrigada. Você tem interesse em documentário sobre a Cisjordânia? Como é que é isso? Eu não entendi. Você gostaria de ter um documentário sobre a Cisjordânia? Por quê? Você conhece um? Consegui um, vou te mandar o link. Que legal, quero sim, Isa, quero sim. Tá bom. Só isso, obrigada. Tchau, gente, até mais.